Bom, isto é uma investigação bastante extensa que eu tenho estado a fazer já há 2 anos. Isto não é o tópico principal do meu doutoramento, é uma coisa que eu faço à parte porque é um tópico que sempre me fascinou. E então eu vou só aqui apresentar alguns resultados que eu tive da minha investigação acerca de um homem chamado Anselmo Castelo Branco, o alquimista de Sor. Então, os tópicos da alquimia, paracelsianismo ou química moderna não são inéditos no século XVIII português. Durante esta altura, temos uma geração de médicos com uma simpatia por ideias iluministas e então constantemente importavam ideias do norte da Europa, que eram tidas semi-heréticas, e tentavam reconceptualizar a medicina em Portugal. Entre estes temos o exemplo paradigmático João Curvo Semedo ou Francisco da Fonseca Henriques, foram dois dos principais reconceptualizadores da medicina portuguesa na primeira metade do século XVIII. E isto faz parte de um ambiente intelectual que João Rui Pita determinou como o barroco médico. Agora, de toda esta geração, apenas um médico dá o passo em frente e assume-se, sem ambiguidades, como alquimista e produz o que é provavelmente a única obra portuguesa inteiramente dedicada à alquimia. Isto foi Anselmo Caetano Munhoz de Abreu Gusmão e Castelo Branco, natural de Sor, que escreveu o livro Em Noeia, ou Aplicação do Entendimento sobre a Pedra Filosofal. E eu estou consciente de estar aqui escrito Inaeia, isto é um erro de tipografia, ele queixa-se imensamente sobre isso. Agora, Anselmo Castelo Branco é um indivíduo que, desde os anos 80, periodicamente chama a atenção académica. No entanto, no que toca à sua biografia, os dados são extremamente escassos. A maior parte dos investigadores que se dedicaram à investigação do Anselmo Castelo Branco frequentemente citam duas fontes. Uma frase dada na capa do Inoeia que diz: é doutor da Universidade de Coimbra, familiar de Santo Ofício, médico do Santíssimo Senhor Duque de Aveiro, Gabriel de Lencastre, já mencionado ontem, e natural da antiquíssima Vila de Sor. Para além disto, é citado Diogo Barbosa Machado, no Biblioteca Lusitana, um dicionário de autores portugueses do século XVIII, tem uma entrada bastante extensa sobre Anselmo Castelo Branco, relativamente boa. No entanto, o que todos os investigadores até este ponto nunca consideraram é que, se calhar, Anselmo Castelo Branco é aldrabão. E, de facto, analisando documentos que não estes, revelam imensas contradições. É preciso ter em conta: Anselmo Castelo Branco tem uma predileção por escrever sobre pseudónimos, nomes falsos, ele cria teatros elaborados de personagens, por vezes em conflito uns com os outros entre livros, e, portanto, quando ele oferece um dado biográfico num livro dele, nem sempre isso se refere diretamente a ele, refere-se a um personagem que ele está a criar. Portanto, quando me deu a ideia de estudar Castelo Branco a sério, uma pessoa fica confrontada, ok, mas que fontes é que eu então vou seguir se os próprios livros dele não são viáveis? Então, olha, supondo que esta frase é verdadeira, é doutor da Universidade de Coimbra, a Universidade tem registros sobre ele. Se é familiar de Santo Ofício tem registros sobre ele. Se ele é de Sor, Sor há de ter registros sobre ele. Então, de facto, reuni toda esta documentação e, pela primeira vez, posso oferecer uma biografia de um autor único a Portugal. Então, muito bem. Vou dar aqui um resumo da biografia dele. Nasceu em 1690, isto é a data de batismo, que eu tenho nos registros de Sor. Obviamente não é data de nascimento, mas ele há de ter nascido pouco antes disto. Era filho de António Munhoz de Abreu, um canonista, também de Sor, e de Simão Godinha da Rosa, que era uma mulher de Condeixa Nova. Tinha 2 irmãos mais velhos e um montão de irmãos mais novos. Agora, isto é tudo registro de batismo. Este elevado número de batismos não implica um elevado número de irmãos, porque até o caso paradigmático aqui é, se nós virmos, ele tem 3 irmãs chamadas Angélica. Provavelmente implica que as 2 mais velhas morreram e o nome estava a ser reaproveitado para a filha seguinte. Portanto, nem todos os irmãos de certeza que sobreviveram. Não é sabido muito dos irmãos dele. A diligência de habilitações para a familiar de Santo Ofício menciona que um irmão era padre e outro era frade capuchinho. Padre e frade capuchinho, provavelmente António era padre, que em 1720 e tal encontramos referências a ele como padre, e frade capuchinho seria o Alexandre ou Joaquim, porque o José, o outro irmão dele, ele menciona num dos livros como sendo cabo do texto da Armada, que é o corpo militar que hoje em dia se chama os fuzileiros.
Em termos académicos, ele menciona na dedicatória do Inueia que estudou na Academia de Francisco de Menezes. Agora é importante referir que este Francisco de Menezes não é Francisco Xavier de Menezes, o quarto conde de Ericeira. A Academia de Francisco de Menezes que ele menciona é uma academia que existia em Coimbra, e Francisco de Menezes ele menciona como sendo o futuro cônego de Lisboa. Agora, estas academias deste género eram, para quem não sabe, eram umas organizações semiformais de indivíduos pró-iluministas que se reuniam para discutir novas questões filosóficas e científicas e organizavam conferências. Eu ainda não consegui confirmar a existência desta academia em Coimbra, que é onde ele menciona que ela existia, nem consegui confirmar a existência deste Francisco de Menezes. Espero em breve fazer isto na Patriarcal. Independentemente disso, ele menciona que esteve nesta academia até antes dos 15 anos, que seria por volta de 1704, 1705. De 1707 a 1719 encontramos-lo registado na Universidade de Coimbra a estudar medicina. No entanto, a relação dele com a medicina parece ter sido complexa. Ele menciona a certa altura: me inclinei sempre à lição de outras artes e ciências, como quem não tinha vontade e se envergonhava de ser médico. Portanto, é estranho porque é que alguém com esta opinião acabou por ir para a medicina, incluindo que ele também menciona que foi para a medicina contra a vontade da família dele. Se formos ver os registros da universidade, há imensos indivíduos de Sor com o mesmo nome de família dele entre o século XVII e XVIII, a esmagadora maioria a tirar ao cânones ou leis. Portanto, ele vinha de uma família de tradição legal. No entanto, esta questão dele gostar de outras ciências é evidente porque, antes dele sequer estar registado em medicina, encontramos o nome dele em 1707, em abril, a fazer exame de bacharel de artes, ou seja, filosofia. Durante o tempo em que ele é estudante, o nome dele aparece novamente 2 vezes, a fazer exame de licenciatura em artes e mestre em artes. Ou seja, ele antes de ser médico já era graduado em filosofia. Depois, de facto, em 1714, gradua-se em medicina. À segunda tentativa, há autores que dizem que ele era um gênio, que ele era bom a tudo. Não, foi à segunda tentativa. E, estranhamente, no ano seguinte ele aparece inscrito no curso de Instituta. Para quem não sabe, a Instituta de Coimbra era um curso preparatório, geralmente dado a quem ia estudar leis ou cânones. Portanto, não sei porque é que ele foi para o Instituto, se calhar questões de tradição familiar, ele quis estudar leis também, e estudou leis. Depois ele desaparece durante um bocadinho da universidade, e encontramos-lo em Soura, em 1916, a casar-se. E casa-se com uma moça chamada Teresa Maria Caetana da Fonseca, batizada em 1701, devia ter uns 15 anos quando casou, era da Vessada. Mas não satisfeito com isto, ele volta para Coimbra e volta a inscrever-se em medicina. Já estava graduado em medicina, mas vai estudar medicina mais 2 anos. Agora, ele aparentemente abandona a vida de eterno estudante, pois em 1719 nasce a primeira filha, chamada Mariana, e depois, 3 anos depois, em 22, o filho chamado Anselmo, com o mesmo nome do pai. 2 anos depois disto, há menções dele mudou-se para Lisboa. Em Lisboa, a diligência de habilitações menciona que ele mudou de casa com relativa frequência nos primeiros 2 anos. Há registro dele na paróquia de Santos, Santíssimo Sacramento e, eventualmente, Encarnação, onde ele aparentemente assentou na Rua da Atalaia. Para quem quer saber, a Rua da Atalaia ainda existe, é no bairro Alto. E é nesta rua, nesta residência, que em 26 a mulher morre. De um modo geral, dá a ideia que a mudança para Lisboa foi profissionalmente vantajosa. Ele, como já mencionado, tornou-se médico do Duque de Aveiro, e os Duques de Aveiro, o palácio deles era em Azeitão, ainda lá está, portanto era ali um bocado mais ou menos perto. Torna-se familiar de médicos de renome, como já mencionados, Curvo Semedo e Fonseca Henriques, e mais importante que isso, entra em contacto com as grandes elites iluministas portuguesas, Francisco Xavier de Menezes, organizador de grandes conferências académicas em Lisboa, e, mais importante, Rafael Blutot, que é o autor do primeiro dicionário português, o dicionário português e latino, e é muito importante reparar que sempre que Anselmo Castelo Branco, nos livros dele, oferece uma definição do que quer que seja, ele vai buscar a definição ao Blutot. Portanto, é um autor muito influente sobre Anselmo Castelo Branco. Seguidamente, ele, de 27 a 32, formaliza a sua associação ao Santo Ofício, tornando-se familiar. Esta diligência dura 5 anos, não é particularmente longa, mas também não é das mais curtas que eu já vi.
E isto pode ser devido a várias causas. Uma diligência do Santo Ofício normalmente analisava extensivamente um indivíduo para procurar ver se ele tinha sangue judeu ou muçulmano ou caráter moral, mas não só o próprio indivíduo, como a família toda. Portanto, nesta diligência há uma examinação de toda a família da mulher, mais toda a família da segunda mulher. Depois ele, por volta de 1727, eu ainda não consigo encontrar o registro de casamento, mas por volta desta data ele casa com uma rapariga chamada Antônia Josefa de Quadros Sarmento e Sampaio, batizada em 702, que morava na calçada do Combro, que é literalmente ao fundo da rua onde ele morava. E era filho de um juiz criminal. Portanto, toda esta nova família tem que ser examinada, portanto, aquilo traz-se um bocado. Na diligência de habilitações, a seguir, há uma referência que ele se muda para a Rua da Rosa das Partilhas, ainda lá está, chama-se só Rua da Rosa neste preciso momento, que é a rua imediatamente a seguir à Rua da Atalaia. Isto é marcado na diligência de habilitações, mas eu nos registros da Paróquia de Encarnação, eu encontro em 1727, na Rua da Atalaia, já a morar com a segunda mulher, mas em 1728 ele desaparece. Como eu disse, isto está marcado na diligência de habilitações do Santo Ofício, a Encarnação não registra esta mudança, depois de 27 eu não faço ideia para onde é que ele vai. Ele publica a larga maioria das suas obras entre 32 e 34, e por fim a última notícia que temos dele é que ele estava vivo em 41. E isto porque este é o ano em que o Barbosa Machado publica o primeiro volume do Dicionário de Autores e ele é mencionado como estando vivo nesta data. E pronto, isto é o que se sabe, em traços gerais, da vida de Anselmo Castelo Branco. Já é infinitamente mais do que sabia até este momento. No que toca às suas obras, a primeira e mais importante será o Inueia. O Inueia é um livro extensíssimo, são de volta de 600 páginas, e é em larga parte. Isto é um texto apologético. O objetivo maioritário do Inueia é conceptualizar a alquimia como uma prática e uma ciência legítima e viável para o intelectual português do século XVIII. Como tal, grande parte do texto é gasto em debate e controvérsia. Uma das coisas que o texto é notável é por tentar desconstruir múltiplos argumentos contra a existência ou a realidade da alquimia como uma ciência legítima. Em particular, ele tem um capítulo extenso em que tenta refutar inteiramente os argumentos contra a alquimia de Benito Feijó, que era um intelectual espanhol importantíssimo do iluminismo espanhol. E, para além disso, tem imensas refutações contra acusações contra alquimistas. Ele tem uma muito boa a defender Paracelsus de acusações de magia. Não só isto, mas a dedicatória do Inueia é uma extensa exploração de outra predileção do São Castelo Branco, que é, ele nesta dedicação expõe as suas ideias e fé sebastiânica e quinto imperialista. São Castelo Branco não era só um alquimista, era também um acérrimo sebastianista. E estes dois polos é o que, no fundo, estrutura todo o trabalho dele. Os livros dele ou são medicina / alquimia, ou são profecia / sebastianismo. E este é o exemplo do próximo. Isto é um panfleto, são poucas páginas, umas 20, se não me engano, chamado Onomatopeia Onaense ou Anedótica do Monstro Anfíbio. E isto é um panfleto escrito na tradição teratológica portuguesa do século XVIII. Agora, um panfleto de teratologia é uma história largamente ficcional sobre o aparecimento de um monstro misterioso, ou um nascimento monstruoso, que é tido como uma profecia para qualquer evento futuro. Na tradição portuguesa, particularmente no século XVIII, estes estão frequentemente associados a ideias sebastianistas. E este é o caso desta situação aqui, em que todo este texto é apenas para dizer Dom João V, o rei na altura da São Castelo Branco, é o futuro imperador do Quinto Império. Semelhantes são estes dois panfletos, Relação do Admirável Fenómeno e Consequência do Fenómeno, e eu tenho que apontar, eu sou o primeiro que está a identificar estes como sendo do São Castelo Branco. Nunca ninguém os apontou e eu acho que eles são dele porque eles partilham personagens com o Onomatopeia. E não só isso. Um deles aparece numa lista bastante extensa
de um outro panfleto que ele tem, a dizer, que é numa lista de permissões de publicação, de censuras, em dizer, aparece lá escrito, este panfleto foram aprovados para publicação, todos os panfletos são dele e está lá um destes. Portanto, dá a ideia que este realmente era dele e depois um é diretamente a continuação do outro, são tipo 2 volumes. Portanto, eu considero que isto é tudo do mesmo homem. Agora, no entanto, estes aqui não se podem chamar textos teratológicos porque eles não falam de monstros, falam de um fenómeno misterioso que é uns símbolos que apareceram no céu. E a parte curiosa destes 2 panfletos é que eles estão em aparentemente campos opostos da tradição sebastianista. Para quem não sabe, o sebastianismo não é uma coisa. O sebastianismo é um conjunto de ideias que frequentemente são postas debaixo da mesma categoria porque partilham uma certa tradição literária. E na época de Anselmo Castelo Branco havia 2 campos particulares de sebastianismo. Os sebastianistas, propriamente assim ditos, ortodoxos, que acreditavam no regresso físico de Dom Sebastião, e outros que acreditavam que a identificação do príncipe encoberto deveria ser um príncipe da dinastia de Bragança. Chamados brigantinos, é uma tradição que começa com o João IV, que também por isso são chamados joaninos, e cada um destes panfletos coloca-se num desses pontos. Um diz, não, Dom Sebastião vai voltar, outros dizem, não, Dom João V vai ser o imperador do Quinto Império. O que é uma contradição muito interessante e estranha. Outros 2 panfletos, ainda na teratologia, Vida, Nascimento e Morte X Dato e Escudo Apologético, novamente são intimamente relacionados, um é a continuação do outro. Estes panfletos denunciam largamente teratologia como um método ineficaz de profecia. O último propósito destes é, através da desculpa da teratologia, tecer violentíssimas críticas à intelectualidade lisboeta e coimbrã. Isto são textos de crítica social. Por fim, o último texto teratológico dele, este é o único que ele assina com o próprio nome, Oráculo Profético. Este, de forma não ambígua, denuncia teratologia como uma ciência vã para a extração de profecia correta. E, basicamente, o propósito deste livro é determinar quais é que são as avenidas concretas e legítimas para a profecia, que ele aponta como a história do passado, o estudo do passado, onde se inclui a narrativa bíblica, e o estudo dos astros e o que eles chamam os monstros do céu, que é fenómenos estranhos como cometas e coisas desse género, e eclipses. O último livro publicado que se conhece dele é tanto ou quanto uma tangente, é o Vieira Abreviado, que são 2 volumes e isto é resumos dos sermões de Padre António Vieira. Padre António Vieira, como se ia de esperar, é uma influência bastante grande sobre Anselmo Castelo Branco, mas a parte interessante aqui é que nada nestes volumes toca em tópicos de profecia ou sebastianismo, isto é só resumos de tópicos morais do Padre António Vieira. Agora, conhecem-se 2 manuscritos deste autor, os 2 na Biblioteca Nacional, na área de reservados. O Sistema Médico Galeno-Químico, este é largamente um livro de medicina na tradição do barroco médico português. Isto é basicamente uma reformulação, uma reconceptualização do que é uma febre e como é que uma febre pode ser curada. Neste sentido, é um livro com uma ambição um tanto quanto reformadora. Ele não é tímido a atacar os seus colegas, a dizer vocês não compreendem nada o que é uma febre, vocês faltam-vos fontes, precisam de analisar isto mais a fundo. E é um livro com uma ambição realmente de progredir a medicina portuguesa. O último manuscrito que se conhece é o Juramento Profético. Isto é um livro único e exclusivamente dedicado à profecia. Esta é a obra maior do Anselmo Castelo Branco, na minha opinião. É um livro extensíssimo e, no fundo, lendo o livro, ele era parte pequena do que seria uma obra gigante que ele estava a planear, chamada História Prodigiosa. E baseando-se primariamente na narrativa do Milagre de Eurique, este livro faz uma análise extensa de genealogias e o objetivo final é harmonizar os lados opostos do debate sebastianista. Na perspectiva do Anselmo Castelo Branco, é possível a coexistência de um regresso físico de Dom Sebastião e a governação do Quinto Império pelos príncipes da dinastia de Bragança.
de tal forma que ele, neste livro, a coisa mais notável é, ele acaba por descrever todo o processo, toda a estrutura burocrática do que na ideia dele será o futuro Quinto Império. Quem é que governa o quê, quem é que vai governar aonde, uma hierarquia de governação, onde é que o Papa encaixa, onde é que o Rei encaixa, onde é que Dom Sebastião encaixa. É um livro extraordinário, que eu acredito, se fosse acabado e que se tivesse sido publicado, seria uma das obras maiores do sebastianismo, pelo menos do século XVIII. E pronto, dado o tempo que nós temos, este é... Não tenho mais nada pronto. Este é o que eu posso oferecer neste momento. Como eu disse, faz parte de uma investigação já bastante extensa, que eu ainda não acabei, mas estou prestes a acabar. Portanto, agradeço-vos imenso. Muito obrigado.